Olá, bom dia. Muito bom você estar aí. Muito bom eu estou aqui também para a gente conversar, né? Que bom que nós temos essa oportunidade. É, Falar ao vivo, numa live, geralmente a gente acaba correndo o risco de falar o que a gente pensa e fala junto. Então a gente corre o risco, às vezes, de falar coisas que não convém ou então falar uma palavra errada. Ontem eu falei uma coisa errada e quero me desculpar sobre isso. Onde eu ia falar sobre igreja inclusiva, eu falei sobre inclusão. Né? Então dava a ideia de que eu sou contra a inclusão na igreja. Ninguém falou isso, mas fui eu que decidi corrigir isso aqui, caso você tenha entendido assim, tá bom? Volta na live de ontem lá e talvez você vai perceber isso. Mas hoje aqui nós estamos, esse dia 16, aniversário do Daniel. Que Deus abençoe a vida do Daniel poderosamente. Daniel é surdo, então, como eu não tenho intérprete de livros aqui, então ele não vai poder ver essa mensagem, ouvir essa mensagem pelo menos, mas no particular dele você pode mandar uma mensagem e ele vai ficar muito feliz em receber esse cumprimento da sua parte, tá bom? Hoje eu quero conversar acerca da palavra de Deus, evidentemente, baseado em algumas experiências que os discípulos tiveram. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu gosto de mergulhar no texto. Se tem uma matéria que eu gostei muito, que eu gosto muito, é a matéria da hermenêutica, que ajuda você a mergulhar no texto, compreender os contextos históricos, tirar a poeira do texto, mergulhar lá e viver o texto como se você estivesse lá como um protagonista também dessa história ou como um agente ativo dentro dessa história. E aí eu fiquei pensando em alguns textos aqui para a gente meditar dentro desse assunto que nós vamos conversar aqui hoje. Jesus, todas as coisas que Jesus fazia, ele fazia diante dos olhos dos seus discípulos. Então ele multiplicava pães, ele transformou água em vinho, ele levantou defuntos, ele levantou enfermos, ele fez uma série de coisas. Ele andou sobre as águas, ele fez uma série de coisas diante dos olhos dos seus discípulos. Mas também ele orava diante dos seus discípulos, também ele manifestava fé diante dos seus discípulos, e enfim, um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando assim, quando os discípulos viram aquilo tudo, eles não pediram para aprender nada daquilo, né? Eles não pediram a Jesus para ensinar que eles transformassem a água em vinho. Eles não pediram para Jesus ensinar para eles como curar um enfermo. Eles não pediram para Jesus ensinar para eles como levantar um defunto ou como multiplicar pães. Eles não pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos isso aí, ensina a gente a multiplicar pães, ensina a gente a transformar água em vinho. Não. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, eles pedem, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Em Lucas 17, 5, eles pedem, acrescenta-nos fé, ou seja, aumenta a nossa fé. Em Mateus 13, 36, eles pedem, explica para a gente a parábola do semeador. Então, os pedidos dos discípulos tinham uma nobreza, os pedidos dos discípulos tinham uma espiritualidade. Eles estavam muito mais preocupados em crescer na fé, aprender a usar o poder da oração, né? Aprender a entender o que Jesus estava ensinando. Eles queriam isso para a vida deles. Talvez eles pensassem que não fosse necessário para a vida deles multiplicar pães. Para que eu vou multiplicar pães? Talvez eles pensassem que não fosse significativo na vida deles curar enfermos, como de verdade eles fizeram isso. Mas eles não pediram para que Jesus ensinasse isso para eles. Você está entendendo onde eu quero chegar? O pedido deles a Jesus eram pedidos mais nobres. Eram pedidos que diziam respeito à edificação, que diziam respeito ao crescimento espiritual, à evolução do reino de Deus dentro do coração deles. Esses eram os pedidos deles. O que eu pediria? Como eu disse aqui no início, eu gosto de mergulhar no texto, como se eu fosse uma das pessoas que estivesse vivendo tudo acontecendo do meu lado. Se eu tivesse ele também, o que eu pediria para Jesus? Se eu tivesse naquele tempo, com a cabeça de hoje, dentro desse contexto que a gente vive hoje aqui, desse mercantilismo, desse pragmatismo, dessa religião estética, das teologias da prosperidade, teologia coach, se eu tivesse nesse contexto, eu ia pedir o que o diabo ofereceu para Jesus. O diabo ofereceu para Jesus todos os reinos da terra. O diabo ofereceu para Jesus a fama e o sucesso. Pula daqui que o pessoal vai ver os anjos segurando. Vai ser um sucesso isso, Jesus. O diabo ofereceu os pães da vida, né? Os pães do dia a dia, que simboliza ali a matéria. O diabo ofereceu isso tudo para Jesus. Jesus recusou tudo. E os discípulos não pediram nada disso para Jesus. Eles pediram para Jesus que acrescentasse fé, que os ajudasse a ter um tipo de oração que gerasse realmente uma intimidade com Deus,
e que realmente lhe explicasse a palavra. Então eu fiquei pensando, o que eu pediria? Talvez eu pedisse as coisas que eu gostaria de ter. Tiago vai dizer, lá no seu texto, Tiago capítulo 4, versículo 3, ele vai falar que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede para o nosso deleite, para a nossa vontade. A gente pede segundo a necessidade da nossa carne. Deixa eu te falar uma coisa. Não é errado você pedir a Deus para te dar as coisas que você precisa. Não é errado, não. Jesus falou assim, tudo que vocês quiserem, peçam e será feito. Peçam e será feito. Meu nome vai ser glorificado e a alegria de vocês vai ser completa. Ele fala sobre isso. Então não é errado pedir, não. Sabe? Mas qual o momento da minha vida que eu dobrei o joelho e pedi a Deus, Senhor, eu quero ser um grande homem de Deus. Senhor, eu quero ser um homem que consiga entender a Tua palavra, compreender a Sua revelação. Eu quero ser um gigante espiritual. Qual foi o dia que eu dobrei meu joelho para falar isso? Senhor, eu quero ser aquela pessoa de fé que consegue transpor as montanhas que muitas vezes me cercam por dentro. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser um homem de Deus. É mais fácil a gente dobrar o joelho e pedir uma casa, pedir um carro, pedir um salário melhor. E é interessante a gente pensar que, e aí a gente sempre volta em Mateus 6,33, né? Ele está sempre com a gente. É interessante a gente pensar que quando a gente pede as coisas nobres, como os discípulos pediram, as coisas outras, Deus acrescenta de acordo com a vontade dele. Está lá, Mateus 6,33. Se você pedir o reino, buscar o reino, fazer as coisas de interesse do reino de Deus, as demais coisas o Senhor acrescenta de acordo com a necessidade que você tem. Ali o texto está falando sobre necessidade mesmo, necessidade de vestir, de comer. Ali é necessidades básicas, necessidades outras. Quantas vezes não aconteceu contigo, né? De você ver portas abrindo, você ver seus sonhos sendo realizados, você ver as bênçãos de Deus chegando na sua vida, você não estava nem pedindo, você não estava nem insistindo com Deus, mas você queria dar o seu melhor para Deus. Toda vez que a gente dá o nosso melhor para Deus, Deus também ele nos presenteia. Está escrito, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? É aquele que dá um prêmio. Deus dá um prêmio para aqueles que buscam a Ele. E você, talvez na sua vida, eu tenho experiência na minha vida, você deve ter experiência na sua vida também. Você fala assim, não, esse ano eu quero ser o melhor cristão que eu puder, eu vou trabalhar para Deus, eu vou dedicar mais tempo para as coisas de Deus, vou dedicar mais tempo em oração, na leitura da palavra, no serviço a Deus, vou dedicar bens também, vou dar dinheiro para a igreja mesmo, entregar meu dízimo direitinho, minhas ofertas, porque eu quero ver o reino de Deus crescendo. Esse ano eu quero ser um cristão legal. Esse ano você pode colocar, anota aí, que Deus vai começar a abençoar a sua vida de todas as formas. Você não deve fazer isso para a sua vida ser abençoada, mas inevitavelmente a sua vida será abençoada por causa disso. Deus não pode mentir, entendeu? Você vê um exemplo claro dessa experiência que eu estou falando aqui, é Salomão. Quando Salomão herdou o trono, quando foi passado a ele o trono, né? Ele tem uma visão de Deus. E Deus fala, Salomão, pede qualquer coisa que eu te dou. Ele falou, Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o seu povo. O povo é seu, me dá sabedoria para conduzir esse povo. E aí a Bíblia diz que Deus se alegrou com o pedido de Salomão e deu a ele não só sabedoria, mas riqueza. Na sua geração e de muitas outras gerações posteriores, ninguém teve a beleza, dinheiro, recursos e fama como Salomão. Jesus cita Salomão, inclusive em Mateus 6 mesmo. Em Mateus 6 mesmo ele fala assim, você olha os lírios do campo, como que se vestem, né? Como que eles são bonitos, mas logo vão perecer pelo sol. Nem Salomão em toda a sua glória, Jesus fala isso, nem Salomão em toda a sua glória. Então, quer dizer, a glória de Salomão ecoa até hoje. Até hoje tem estudos, eu tenho um livro aqui que fala sobre os segredos de Salomão, onde se faz estudos, né? Para saber como que Salomão conseguiu fazer seu dinheiro multiplicar, sua vida multiplicar do jeito que foi. Então, se a gente fizer o pedido certo, da forma certa, com o coração certo, ele será atendido com certeza. Agora, um outro problema, e aí a gente pega Salomão de novo como exemplo, é ser mordomo das bênçãos que chegam. O que é ser mordomo? Tomador de conta. Porque tudo que vem à minha vida, todo recurso que vem à minha vida, tudo que vem à minha vida, como bênção da parte de Deus, não é para mim somente, é para eu administrar. Por isso que a Bíblia é tão enfática que ela fala que os filhos são herança do Senhor. Nem os nossos filhos são nossos. É para a gente tomar conta, para a gente cuidar, para a gente formar. E todos os recursos, os bens, tudo mais que Deus nos dá, são para a gente tomar conta.
Porque a gente sabe que quando a gente sair dessa vida, a gente não vai levar nada disso. Então ele só nos concede dons, talentos, habilidades, recursos para a gente administrar. Salomão, infelizmente, não fez uma boa gestão daquilo que ele recebeu. Deus deu a ele sabedoria e recursos e ele abandonou o Senhor. Foi atrás de outros deuses. E isso foi lamentável na história de Salomão. Você vai ver os textos que ele escreve, por exemplo, em Eclesiastes, onde ele está lamentando porque ele não fez uma boa gestão da sua juventude e de todo o recurso que Deus lhe deu. Entende? Então, assim, o perigo, entre aspas, da bênção é a gente também não saber administrar tais bênçãos, né? Então, assim, se eu peço a Deus sabedoria, Ele dará. Se eu peço a Deus recursos, Ele dará. Se eu peço aquilo que eu pedi a Deus, Ele vai me dar. Então, que tal a gente pedir coisas nobres? Porque de estética e fenomenologia, o mundo está cheio, né? As religiões são religiões de mistério, são religiões, muitas igrejas são igrejas de mistério, de mágica. As pessoas querem ver coisas acontecendo, fenômenos acontecendo e tal. E quando, na verdade, a parte mais importante é a que Maria escolheu, né? De ouvir a palavra, entender a palavra, pedir mais palavra, pedir mais oração, mais poder na oração, pedir mais de explicação dessa palavra, pedir mais de fé, né? Para crescer e ser um gigante espiritual. Então, que Deus nos ajude, que Deus coloque no nosso coração a oração certa, né? Até em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo ele traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Ele traduz, porque a gente não sabe, como diz Tiago, orar como convém, pedir como convém. A gente só pede segundo nossos próprios interesses. Os discípulos pediram, não segundo os interesses, mas segundo a necessidade espiritual que eles sentiam neles. Eles queriam mais fé, eles queriam mais poder de oração e comunhão com Deus, e eles queriam mais explicação da palavra. Está lá, Lucas 11, 1, Lucas 17, 5 e Mateus 13, 36. Depois você confere lá, se você vê os pedidos dos discípulos. Que Deus nos abençoe. Que Deus enche a sua vida da graça de Deus, do poder de Deus. Hélio, forte abraço, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente. Carlinha, Jusilane e Alice, Deus abençoe. Sandra e todos os demais aí. Que Deus derrame sobre a vida de cada um de nós a unção dobrada do Espírito dele. Fique com Deus.